Está no ar o Nós Pode, o podcast das discussões sociais. No episódio de hoje, falaremos sobre a Revolução dos Bichos, uma crítica ao totalitarismo. A Revolução dos Bichos, Animal Farm, em inglês, é uma obra literária clássica, publicada em 1945 e escrita por George Orwell. O livro é uma fábula distópica que utiliza animais de uma fazenda para realizar uma crítica ao stalinismo e ao totalitarismo de maneira geral. E para produzirmos essa discussão, fazermos esse debate, recebemos aqui em nosso estúdio o nosso querido amigo, filósofo e escritor, né, da obra O Regime, Carlos Sancier. Carlos, é um prazer receber você aqui em nossos estúdios. Seja bem-vindo mais uma vez. Eu é que agradeço a oportunidade de participar desse espaço importantíssimo. Nós pode ter realmente sim, desempenhando um papel assim, fundamental para provocações que servem de sanidade pública. É verdade, é verdade. Nós vivemos um momento muito difícil em que a maneira como as pessoas estão tirando as suas conclusões está um tanto torta. E o Nós Pode é esse espaço em que nós somos provocados a refletir não somente sobre os fenômenos que estão à nossa volta, como também sobre como nós estamos interpretando esses fenômenos. Por isso que eu me sinto honrado de estar aqui participando com vocês e parabenizando você por esse espaço, aí, pela sua determinação, sua coragem de manter esse espaço aberto. Nós gostaríamos de começar fazendo um convite para que você se inscreva em nosso canal do YouTube. Segue-nos no Spotify e também no Instagram. O nosso Instagram é @nospode.podcast. Os nossos episódios novos vão lá toda quinta-feira, simultaneamente no YouTube e também no Spotify. Então vai lá, aperta o sininho, né, compartilha os nossos conteúdos para que outras pessoas possam ter acesso a essas discussões que nós estamos aqui produzindo no dia de hoje. Então, nós estamos felizes com esse encontro e vamos começar a nossa discussão perguntando para o Carlos como a Revolução dos Bichos, de George Orwell, serve como uma alegoria para o totalitarismo. Serve para muita coisa, né? Serve para muita coisa, não apenas ao totalitarismo, como assim, alguns fenômenos que ocorrem em torno de nós com tendências ditatoriais. Toda vez que nós vemos o autoritarismo se expressando, nós conseguimos enxergar nuances desse movimento político na obra de Orwell, que é a Revolução dos Bichos. Quanto ao totalitarismo em especial, ele realmente se inspirou no stalinismo e ele teve razões pessoais para isso, embora Orwell nunca esteve na União Soviética na época, mas ele esteve na Revolução Espanhola, ele esteve junto no exército de Trotsky, né, das pessoas, dos trotskistas, né, apoiando aqueles movimentos, dos movimentos de resistência, e tanto ele quanto a esposa parece que não ficaram muito felizes com o que eles vieram a sofrer, e isso motivou, junto com tudo aquilo que vinha, né, de notícias em torno dos fenômenos políticos dentro da União Soviética, a ele reproduzir isso por meio de uma fábula. Então, ele, dentro do universo das distopias, vamos dizer que ele seja o menos distópico. Isso em virtude da precisão dos fatos que ele narra. Ele utiliza uma fábula onde nós podemos perceber personagens históricos que existiam de fato ali na época sendo representados por aquelas personagens, por aqueles animais. Então, diferente de uma distopia, onde você vai exacerbar a razão instrumental, como Adorno e Horkheim, né, anotaram na dialética do esclarecimento, mostrando o absurdo, mostrando a barbárie que o esclarecimento, que é fruto daquilo que a gente chama de iluminismo, nós podemos assim chamar de uma maneira mais precisa de esclarecimento. Né? A partir dali, a partir desse exagero, melhor dizendo, dessa enfermidade do uso da razão, que nós falamos aí da razão instrumental, atendendo a interesses especialmente capitalistas e burgueses, nós, quando aplicamos isso dentro da literatura, nós criamos as distopias, né, onde você vê aquele poder autoritário, utilizando da razão, utilizando da morte sistemática, justificando através
do cálculo, da estatística, da burocracia, todos os tipos de barbárie. E isso fica, vamos dizer assim, normalizado dentro daquele panorama fora do tempo. Né? Então, a distopia é, na verdade, essa provocação fora do tempo. Orwell, ele fez o quê? Ele pegou esses fatos que estavam, ou melhor, as notícias dos fatos, é muito bom frisarmos isso, porque ele não estava lá, né? Ele não estava lá, as notícias dos fatos, e transcreveu isso por meio de uma fábula. Né? Só que ele está ali junto da literatura, junto com a sua distopia de 1984, Aldous Huxley, que inclusive ele estudou com Huxley também. Né? Então, assim, portanto, ele é fundamental, como você perguntou, para a análise do totalitarismo, para você estudar o totalitarismo, ele é fundamental. Eu estou aqui pensando, enquanto você fala, como a gente falou disso no primeiro encontro, mas como a arte acaba imitando a vida, porque o livro relata vários passos do stalinismo. E como ele se dá. Ele tenta narrar a partir de notícias. Isso eu acho que é importante a gente dizer isso, porque a gente sabe que quando a gente fala do stalinismo, tem as notícias e as notícias. Né? Tem as notícias que são reais e tem as notícias que são plantadas, né, pelos contrários, pelos imperialistas, pelos capitalistas e tal, pelos burgueses que não concordavam com o regime. Então, é até complexo a gente poder fazer uma avaliação a partir das notícias sobre fatos históricos, mas é a partir das notícias, em contraponto, que a gente produz a história. A história é feita de narrativas e de notícias. Você podia falar um pouco sobre isso? Foi muito boa essa sua pergunta, né? E chega a ser assim, desafiante, porque o historiador é esse camarada que ele vai capturando diversos registros que estão lançados, né? Seja por objetos, seja pela arqueologia, seja por documentos e assim por diante. Na época, Orwell ele não atuou como um historiador. Né? Ele estava vivendo aquela época de tensões políticas, de tensões bélicas, né? da morte bárbara, né? Ele mesmo, quando ele escreve num dos seus prefácios para o povo ucraniano, inclusive, né? Para as pessoas da Ucrânia, ele cita essa preocupação, né? Vendo ali pessoas inocentes sendo barbaramente condenadas ou até mesmo executadas. Então, ele participa daquele momento. Mas o que você falou em termos de notícia é uma coisa muito séria. Agora, ele lança isso na obra. Ele fala, por exemplo, quando a Fazenda começa a evoluir, começa a ganhar destaque, ele cita as mentiras que eram lançadas em torno dos seus adversários, daqueles que queriam tomar a Fazenda, daqueles que queriam roubar-lhe, né, ou o próprio Jones, né, ele retomar a sua Fazenda. Então, ele tinha 1001 notícias, como inclusive fazendo menções ao canibalismo, ao excesso de trabalho e assim por diante. Ele fala isso daí na obra, ele tem esse cuidado. Mas o trabalho que ele realizou passa a ser fundamental como um testemunho de alguém que estava vivendo a época. Para o historiador, ele é um dado importante, isso daí que é interessante também. Ele escapola um tanto da ideia da literatura e entra para esse espaço histórico, porque ele é como se fosse uma testemunha, só que dentro de um local de fala, que hoje em dia, né, você tem muitas discussões em torno disso, mas entendendo o local de fala, ele é uma testemunha tanto do que pode ter acontecido, do que aconteceu, como também daquilo que caluniaram, daquilo que difamaram. Eu acho importante a gente falar disso, porque, por exemplo, quando a gente se refere à Bola de Neve, eles criam uma coisa que é muito, muito comum em toda a política que foi produzida contra o stalinismo também, mas contra o comunismo, que ainda é produzido dessa forma, que é a ideia de um inimigo imaginário. Então, Bola de Neve se transforma nesse inimigo imaginário para alimentar vamos dizer assim, tudo aquilo que tem como fim alimentar a ideia do totalitarismo, do medo,
né, do medo de perder tudo, do medo para voltar ao passado, um trabalho ali, né, o tempo inteiro no sentido de alijar as pessoas da história, de deixarem de representar a história para passarem a acreditar naquelas narrativas. Fala um pouquinho sobre isso. O que você está trazendo é uma coisa muito importante para os dias atuais. O primeiro ponto em torno disso é que muitas pessoas pegam uma foto antiga, em preto e branco, amarelada, e julgam que aquilo dali não somente está distante no tempo, mas como também distante da realidade. Da mesma forma, os fatos históricos. A pessoa vê aqueles fatos, ouve a respeito daquilo, e julga que aquilo dali pertenceu a só uma fatia do tempo, na história da humanidade, e que hoje nós estamos resolvidos. Isso daí, sinceramente, é uma tremenda uma tolice, sabe? A nossa formação, a nossa educação está ocorrendo de tal maneira que as pessoas não estão sendo preparadas para enxergar os fenômenos históricos como algo presente na condição humana. Né? Esses fenômenos eles sempre eclodem desde que haja condições de possibilidades. O que nós temos, por exemplo, hoje aqui no Brasil é exatamente isso. Por exemplo, eu sou militar de carreira, sou aposentado. Pode parecer que não. O camarada está falando isso, ele é filiado ao PT, ele é de esquerda, exatamente, sou isso tudo e também sou militar aposentado. Então, eu posso dizer, sem sombras de dúvida, que, por exemplo, muitos dos meus colegas, que é uma coisa diferente do militarismo, mas muitos dos meus colegas, eles fizeram campanhas em favor de Bolsonaro, do ex-presidente aí que nós tivemos, um camarada aí que ajudou o patrocínio de centenas de milhares de pessoas na pandemia. Isso não pode ser esquecido na história, isso não pode ser esquecido. As pessoas ficavam defendendo o camarada, falando da ameaça do comunismo, da ameaça do comunismo. E nós todos estávamos falando, né, por exemplo, as pessoas de esquerda, que isso daí era uma maneira de provocar uma espécie de embriaguez do raciocínio, da razão, de maneira que nós não víssemos os fatos que estavam ocorrendo. Orwell utiliza isso. Quando ele sataniza, ele demoniza a figura de Bola de Neve, que ele expulsou, que foi o responsável ali, vamos dizer assim, militante, por levantar a fazenda. Obviamente, eles foram empolgados, eles ficaram apaixonados por aquela ideia, em virtude do sonho e do discurso do major, que era o porco mais antigo, que logo em seguida perde a vida, e devido às crises econômicas dentro da fazenda, junto com a opressão do proletário, junto com a opressão do trabalhador, ele se revolta com aquilo dali, e o Bola de Neve foi a principal figura na libertação e no desenvolvimento da fazenda. Houve um golpe, houve o golpe, Bola de Neve, né, foi afastado, né, ele foi, na verdade, exilado, ele teve que fugir, houve o golpe, e ele serviu de fantasma, do demônio da meia-noite, para assombrar as pessoas, no sentido de garantir a estabilidade do autoritarismo que estava sendo implantado, né, falando que qualquer coisa que desse errado era culpa do Bola de Neve, era a ameaça do Bola de Neve, que ele sempre foi o inimigo, inclusive com a distorção da história. Eu acho que o fato emblemático, para a gente dar muito spoiler para quem não leu o livro, mas a chave, por exemplo, que depois é achada, mesmo encontrando a chave, sim, as pessoas ainda colocam a culpa no Bola de Neve e todos acreditam que ele é responsável por isso. Dando continuidade a essa discussão, eu queria perguntar como é que Orwell utiliza os animais da fazenda para simbolizar as falhas e as contradições do totalitarismo. Acho que a gente meio já entrou nisso, né, nessa coisa que a gente discutiu, mas fica muito emblemático, por exemplo, para mim, como a educação é utilizada nessa relação, ou a falta dela. Tanto é que depois a escola é construída só para os filhotes dos porcos. Né? Ninguém mais tem direito à educação. Então, eles passam a condenar tudo que era dos homens, andar a pé, as ovelhas repetiam, de quatro pés bom, 2 pés mal, né? O tempo inteiro. Até que eles resolvem andar como os homens e tornarem-se humanos, se aproximar dos humanos. Então, como é que ele utiliza esses animais para simbolizar essas contradições que o totalitarismo apresenta?
Eu adoro esse espaço, pessoal. Sério, eu adoro porque é o momento, você poder falar disso sem receio, né? Sem receio é um privilégio. O livro ele é muito rico com relação a isso, né? As leis, né, que foram fixadas, na verdade, foram escritas ali na parede, e que definem como seria o comportamento, como definiria a ordem sociopolítica da fazenda, distanciava os animais da dimensão humana, porque eles enxergavam essa dimensão como uma dimensão nociva, e que aproximar-se dela seria o pontapé inicial para você começar a ter as injustiças, voltar a ter as injustiças sociais, os problemas econômicos, a exploração de trabalho e privilégios. Então, ficou muito claro, logo no início do livro, em que eles colocam isso como norma para distanciar. Isso que é interessante. Vejam que ele está utilizando o direito, está utilizando a lei, está utilizando a Constituição, no sentido de distanciar o caminho em que uma nação, em que um povo seguirá, distanciar-se da barbárie, da injustiça, dos privilégios. Veja como é que isso daí é grave, e Orwell captou isso daí de uma maneira incrível. Só teve um grande problema diante disso, era a educação. Em primeiro lugar, nós tínhamos dentro da fazenda o problema do analfabetismo, que hoje em dia, o analfabetismo, embora tenha caído muito, né, graças aos esforços, né, dos nossos antepassados aí, que estão muito próximos. Bom, nós, hoje em dia, nós temos uma dificuldade em ter uma razão crítica em torno disso, em estabelecermos uma razão crítica. Como o Lewis fala lá num dos livros interessantes dele, que é a Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, né? Na primeira carta que o diabo faz ao seu aprendiz, ele fala assim, mas rapaz, não fique se preocupando em falar sobre as verdades, não, use jargões. Né? As pessoas estão utilizando jargões, estão utilizando títulos, tal. Ele não está fazendo um raciocínio em torno daquilo. Eles absorvem, eles guardam dentro da cabeça diversas filosofias contraditórias e eles não conseguem, por meio disso, ter uma linha de raciocínio que defina exatamente o que é a verdade. Então, seria um erro você buscar esse lance da verdade. Então, da mesma maneira, esse problema é identificado por Orwell. As pessoas, né, no caso, os animais, eles tinham muitas dificuldades em lidar com essa questão de interpretar aquelas leis, o que facilitou mais à frente, né, a distorção da história, a distorção dessas leis, deles apagarem a memória coletiva, né, a partir do momento em que eles eliminam a história, eles deturpam a história e eles ocupam as pessoas, impedindo-as de adquirir esclarecimento, como foi selecionado somente para a classe privilegiada, que no caso eram os porcos, chega um momento em que a pessoa não tem elementos, mesmo que ela se debruce e procure isso, ela não tem elementos para elaborar uma crítica séria. Né? Então, ele traz isso daí. Um outro detalhe que você... Pode continuar? Pode né? Outro detalhe interessante é com relação à crítica ao totalitarismo. Né? O totalitarismo é como se fosse o autoritarismo na sua expressão mais aguçada. Né? Exatamente. Ou seja, embora a pessoa perceba que por exemplo, em encadeamentos lógicos, como, por exemplo, hoje nós temos, né, aqui no Brasil, não só no Brasil, nós temos esse movimento no mundo inteiro da extrema-direita, ocupando sempre a mente da pessoa com informações estranhas, com meias-verdades, distorcendo, pervertendo instituições, realidades, destruindo carreiras, né? Pessoas que trabalharam muito para construir um nome, uma carreira, de repente, eles são difamados, tal. Embora isso daí seja contínuo e pareça, vamos dizer assim, sem contradição, tal, o próprio fenômeno ele é contrário no sentido ao espírito democrático, né? Que é uma forma de governo, é tenso, mas que não é a favor desse tipo de violência. Eu percebo que, para que esse tipo de governo se estabeleça, o totalitarismo ou a autocracia, né, é necessário que exista um braço de força. Então, o que
que quando o Bola de Neve é exilado, o que é que Napoleão faz? Ele se responsabiliza pela educação dos cães, né? E ele produz o braço de força do Estado, que hoje, para nós, né, resume-se nas Forças Armadas e no aparato armado de segurança. E ele mune esses animais de toda a força e de todo o ódio necessário para que ele possa tornar os corpos dos outros animais dóceis e corpos que temam o regime, que temam o Estado. Fala um pouco sobre isso. Perfeito. Quando nasceram os filhotinhos dos cães, foram 9 cãezinhos que nasceram, a primeira coisa que o Napoleão fez foi pegar esses cães e dizer que eu vou cuidar da educação deles. E isolou-os da sociedade. Na verdade, ele não educou esses cães, ele doutrinou-os. Quando esses cães apareceram, que foi no momento do golpe, né, eles estavam inacessíveis a qualquer apelo social, né, estavam inacessíveis a qualquer argumento, inacessíveis a qualquer discurso, a qualquer narrativa. Eles simplesmente respondiam incondicionalmente às ordens de Napoleão. Na verdade, aqueles cães estavam representando que as Forças Armadas, né, a Força Militar, as Forças Auxiliares, e que foi utilizado em determinados sistemas, é utilizado dentro do totalitarismo, mas hoje em dia o que nós vemos ainda continua sendo utilizado, tá, pessoal? Aí o pessoal fala assim, as pessoas falam assim, em 64, né, como é que é o nome? Os revolucionários, as pessoas de esquerda utilizaram armas. Você vê hoje em dia, o pessoal de 8 de janeiro não utilizou armas. Como não utilizou? É claro que eles utilizaram as Forças Armadas, eles estavam acampados pelas Forças Armadas, protegidos, foram escoltados pela polícia, e o pessoal de 64, o pessoal da esquerda, eles tiveram que utilizar armas porque eles não estavam num debate político ali no parlamento. Democrático, não. Eles sofreram um golpe militar, então a única coisa que ele poderia fazer para se movimentar, inclusive, era também portar armas. Então, a coisa é muito diferente. 8 de janeiro utilizou arma, utilizou sim. Utilizou o aparato do Estado. O aparato do Estado. Utilizou a Polícia Militar, utilizou a Polícia Rodoviária Federal, utilizou, inclusive, as Forças Armadas que protegeram ele. Então, o livro traz isso, mostra como a formação dessa força é doutrinária, afastada da sociedade, tem sua fundamentação. Por exemplo, quem já passou pelos quartéis sabe o porquê isso, né? É necessário que você tenha realmente um tipo de formação diferenciado para o camarada chegar e atender uma ordem e se matar ali naquilo dali. Vocês vão para uma missão e vão 100 pessoas, eu acredito que nem todos voltem, né? A maioria não vai voltar. Ou seja, para a pessoa fazer isso sem ponderar, ele precisa ter realmente um processo de formação diferenciado. O militar precisa de fato. Mas a questão foi utilizada para atacar o próprio povo, atacar a própria nação. A gente vai falar isso lá no final, mas eu queria trazer aqui uma coisa que me veio à mente, que é a influência do Corvo, que vinha, né, sistematicamente de trazer um sentido religioso para a discussão, que era tentar produzir uma ideia de depois da morte, né, aquela coisa. A gente vai falar disso mais detidamente em um determinado momento, mas eu acho que isso coaduna aqui, porque a gente começou a juntar forças, a força do Estado, o aparato de força que o Estado precisa ter para poder manter o controle sobre as coisas, a educação sendo manipulada e totalmente tomada de assalto para que seja reproduzido, né, da maneira que eles querem, a distorção da realidade, que eu acho que é uma coisa que fica muito evidente na obra, e as fake news, né? Porque as fake news não é uma coisa do nosso século, é uma coisa que sempre existiu e que foi potencializada pelos canais de internet. Então, as redes sociais, elas potencializaram as fake news, mas ele fala das fake news, de como a mentira era introduzida na produção de uma pós-verdade que desse poder e fizesse com que os próprios corpos dóceis, né, tornados dóceis, dessem razão o tempo inteiro ao regime que foi impetrado ali
pelo porco, ele não queria mais nem ser chamado pelo nome, pelo porco líder, né? Pelo líder. Era o que Sansão, um cidadão exemplar, né, o cavalo, de uma força invejável, admirável mesmo, era o que ele dizia, né? Se Napoleão falou, tá certo, né? Se Napoleão, olha, eu estou achando isso meio estranho, mas se Napoleão falou isso, é porque tá certo. O único que era desconfiado com isso tudo era o burro, e que justamente por ser o burro era o que vivia mais. Curiosamente, né, a figura do burro é o que vivia mais tempo dentro desse regime mega, ultra, super autoritário, e para reforçar isso, para impedir, junto com essas fake news, junto com essa distorção da verdade, junto com a narrativa que era sempre apresentada, né, para trazer uma outra novidade, criar expectativa e esperança, você tinha as ovelhas, em que as ovelhas ficavam sempre repetindo aquele mesmo jargão, um mantra, né, impedindo qualquer discussão, quando eles traziam alguma coisa que confundia e que abria o espaço. Isso foi muito importante você trazer isso. Quando trazia o espaço à dúvida, aí as ovelhas, que foram também educadas para isso, foram doutrinadas para isso, eles foram levar as ovelhas, doutrinar as ovelhas no sentido delas ficarem sempre falando ali, ó, 4 patas é bom, 2 patas são ruins, e assim por diante, né? Então, elas inibiam qualquer exercício livre da crítica. Então, ao lado, e isso é o que nós temos, né? Isso é o que nós temos. Ao lado das fake news, ao lado da distorção da verdade, ao lado da difamação, ao lado do absurdo, aí nós temos essas repetições que ficam soando o tempo todo e estabelecendo um senso comum totalmente perverso. Me deixa completamente abismado o fato da normatização do absurdo. Como nesses casos específicos o absurdo ele é naturalizado, ele passa a ser, inclusive, aquilo que se espera da vida. O absurdo é uma coisa que é produzida pela agonia, pela dor, pela raiva, mas ele é naturalizado de uma forma que nenhum desses sentimentos é colocado contra os absurdos. Você naturaliza tudo aquilo como se tudo que fosse imposto pelo sistema fosse normal, e é isso que leva, né, o Sansão, que tinha duas regras de vida. Um era trabalhar mais todo dia, né? Isso é bem a cara. E outra coisa que eu queria aproveitar aqui nessa fala de Sansão é o processo de romantização que o Estado conta que a gente faça do trabalho para a gente poder vivenciar o trabalho, né? Mudou a CLT e tem uma galera que defende, uma galera que precisa da CLT, mas que defende a mudança da CLT. E fica muito evidente isso em Sansão, que a Sansão representa a classe trabalhadora. É o cara que não, o que eu tenho que fazer é trabalhar mais, eu não posso falar, eu não tenho que me envolver, e trabalhar mais, e a classe trabalhadora está o tempo todo sustentando os luxos e a riqueza da classe rica, né? Então, eu acho isso interessante porque quem trabalha, por exemplo, na linha de produção de um carro importado, seja produzido aqui, seja lá qual for a marca, ele vai morrer, não vai ter direito de andar no carro daquele sendo seu. O cara que trabalha no frigorífico, ele trabalha o dia todo empacotando uma picanha que talvez ele não tenha condição de comprar. E isso, para mim, fica muito evidente na forma com que se dá a discussão da produção das coisas que eles passam a fazer dentro da granja, depois que tomam de assalto lá do proprietário, e isso se articula dessa maneira. Né? Eu vou fazer uma pequena pausa aqui para a gente falar das pessoas que nos colaboram para que a gente possa estar aqui. Então, o NOSPOD, o podcast das discussões sociais, é um oferecimento da Ferremig, Serviços e Equipamentos de Soldagem, que fica na Rua São Mateus, 645, Iputinga, Recife. O WhatsApp é 81 999761962. Repetindo para vocês, a Ferremig, Serviço e Equipamento de Soldagem, trabalha também com manutenção, a gente sempre é bom frisar isso, é 81 999761962. É o WhatsApp, é só procurar lá Simônica ou Ferreira. E também
Marta Designer Gráfico. Identidade visual, logotipo, banner, material de divulgação, card, capa de livro. Preste atenção nesse DDD, que é 85, né, já que ela é de Fortaleza, 85 98843 7109. Repetindo para você, ficar ligado que deseja anotar, 85 98843 7109. E gostaria de convidar vocês a nos seguirem nas nossas redes sociais. Procura a gente, né, lá no Instagram, @nospod.podcast. Inscreva-se também no nosso canal do YouTube, né? Se inscreve no canal do YouTube, aperta o sininho para que você possa receber, toda vez que tiver vídeo novo, você possa receber uma recomendação. A gente tem notado que tem mais gente assistindo os vídeos do que gente seguindo a gente, do que gente inscrita no canal. Então vai lá, inscreve no canal, dá essa força para a gente, compartilha o conteúdo com outras pessoas, para que a gente possa ter acesso a mais pessoas e mais pessoas possam conhecer aquilo que a gente faz, o conteúdo que a gente produz. E siga-nos no Spotify, né, para que a gente possa, toda quinta-feira, às 20 horas, você possa ter acesso aos nossos conteúdos novos, que são disponibilizados às quintas, 20 horas, tanto no Spotify como no YouTube. E nós temos a assessoria e a produção do nosso querido Gianluca, que está sempre aqui nos bastidores, nos dando todo o respaldo para que esse conteúdo chegue até você. Então, a produção e a assessoria é feita por Gianluca. Voltando para o nosso debate, que acho que está muito bacana, eu espero que vocês estejam gostando do que vocês estão ouvindo. Eu queria trazer essa discussão à baila, né, porque os poucos assumem poder, né, os poucos assumirem poder e conduzirem o destino de outros animais, pode ser encarado como um sinal de que na política, na vida, no capitalismo, não existe vácuo? Olha, rapaz, vácuo no capitalismo. Olha, pessoal, a verdade é o seguinte, né? O capitalismo ele sempre é voraz. Ele nunca descansa, né? Ele nunca dorme, né? Ele nunca dorme, está sempre atuando. Inclusive, a maneira dele se sustentar é assim, é manter a sua máquina sempre funcionando, as pessoas sempre ocupadas, e aqueles que entram para o sistema e julgam que o sistema é uma carreira, eles estão sempre na obrigação, se sentem sempre na obrigação da competitividade, de continuarem assim por diante. Por exemplo, eu também sou professor, né? E aí, quando a gente fala a respeito de curso, tal, olha, a gente chega e fala assim, olha, você está cansado? O candidato lá que não está cansado, não, ele está... Né? Então, veja, essa é a engrenagem, desse capital. Isso é mostrado com bastante clareza no livro. No livro não há vácuo, no livro não há descanso, né? Não há espaço para que a pessoa tenha folga para o exercício da razão, para o exercício do raciocínio livre, o exercício da crítica. Como você falou até anteriormente, mesmo diante dos absurdos, alguma coisa compensa isso. Aí entra o papel do corvo. O corvo ele atua justamente como esse arauto de um novo mundo, de um mundo que está acima ali daquela montanha, um mundo que está acima das nuvens, ou seja, ele está falando da perspectiva religiosa, né? Ele está falando dessa metafísica, a questão religiosa, que inclusive está sendo fundamental para garantir que o bolsonarismo, que é fundamentado em ideias fascistas, eu não tenho o menor receio em dizer isso daí, ganhe respaldo por conta desse aparato religioso que dá amparo a isso daí. As pessoas, cara, você não está pegando pesado, não, falando disso, não, sem nenhum medo de errar, o bolsonarismo como fenômeno político que inibe a razão e faz com que nós aceitemos, né? nós aceitemos, como eu via a morte da própria mãe por meio do Covid, e ela chega, não, como é que é o nome? Não, eu não me protegi,
né? Eu não me protegi porque isso daí é uma gripezinha, e com esse não se proteger, a mãe do colega falece, morre de Covid, ele leva o Covid, estou falando porque eu conheci isso, leva o Covid para casa, e o camarada chega e ainda defende quem disse para ele, quem o convenceu que era uma gripezinha. Isso era reproduzido direto dentro de igrejas neopentecostais, dentro do aspecto religioso, falando ali que, pô, como se fosse lá Torquemada, falando lá como é que é o nome? No ataque lá aos protestantes, não, os que são de Deus serão salvos, né? Mate todos, mas os que serão de Deus serão salvos. Veja, esse tipo de absurdo ganhou respaldo dentro desse empenho da razão que o ensino religioso distorcido, porque isso daí é um empenho do ensino religioso, ninguém precisa fazer isso daí por ser religioso, tem muita coisa positiva dentro da religião, mas houve esse espaço também em que o absurdo, mesmo não havendo essas lacunas, em que o absurdo provocado, que iria provocar essas reflexões, ele é amparado por essa perspectiva do além, e nesse caso daí a pessoa acaba não tendo resistência crítica diante de uma coisa como o bolsonarismo, e no caso ali foi o stalinismo. É bom informar também que dentro da União Soviética, embora o governo em si ele tenha sido sumamente laico, né? Não, que nós não vamos ter o lance da religião aqui dentro das nossas estruturas. Entretanto, houve a permissão, tanto que você tem, né, o cristianismo ortodoxo e assim por diante, que era fundamental. Então, isso daí sempre foi utilizado como uma ferramenta de controle político, dentro desse aspecto, né? Eu acho interessante a gente produzir essa discussão para poder a gente poder fazer um mergulho nessa coisa da inexistência do vácuo político. E é impossível a gente não fazer nenhum tipo de comparação com o momento atual, com o momento que a gente vive. A gente se refere, por exemplo, quando a gente fala do que nós estamos discutindo aqui, e a gente fala da força do poder, a gente vai falar isso quando estiver caminhando para o final, mas o poder da não existência do vácuo faculta, por exemplo, que o bolsonarismo tenha ganho um espaço tão grande, principalmente também nas periferias. Então, porque o bolsonarismo não é um evento só da classe média, mas é um evento de 50 e poucos % de brasileiros que votaram nele na eleição que ele ganhou em 2018, né, e 40 e poucos % tenham votado nele no segundo turno, quando ele não ganha. Então, esse preenchimento de vácuo, ele também pode ser uma coisa que surta algum tipo de positividade nessa relação política que se estende hoje também, partindo dessa ideia do absurdismo, do absurdo que a gente tem visto na nossa relação, onde um grupo todo de trabalhadores quer fazer uma revolta para não aceitar a CLT. Entendi. Entendeu? Chegar nisso é necessário. Por quê? Porque se nós não produzirmos uma linguagem, uma comunicação, uma forma de se comunicar com essas pessoas e de uma maneira que seja real e que não seja apenas intelectual no sentido lato da palavra, mas que a gente consiga escutar o que é que leva as pessoas a pensar dessa maneira, para que a gente tenha algum tipo de argumento que seja plausível, né? Porque, veja, no livro não há argumento porque as ovelhas não deixam. Perfeito. Né? Na nossa relação, quem não deixa? Pois aí é que entra. Vamos lá. A resposta é complexa, né? É muito complexa. Em primeiro lugar, né? Em primeiro lugar, a periferia. O que acontece com os representantes, esses líderes da extrema-direita? O primeiro ponto é eles perverterem a ideia das instituições e dos poderes. Ele tem que desacreditar nisso, né? Ele tem que afirmar por slogans, não por um raciocínio. Ele tem que dizer que aquilo dali é corrupto, aquilo não presta, aquilo é contrário, aquilo é isso, aquilo outro, no sentido de que, quando eles se apresentarem
mesmo que eles sejam capengas, como, por exemplo, Bolsonaro era, né? Falava besteira, falava bobagem, tudo isso demonstrava, na verdade, não que ele é um tolo, ou como as pessoas falavam, não que ele é um burro. Não, isso era uma estratégia de convencimento, dizer que ele não fazia parte daquela elite pervertida. Então, quando a pessoa enxergava o Bolsonaro errando, falando isso, dizendo que não sabia fazer isso, mas que ele, os assessores dele saberiam, que ele caiu dali de paraquedas, que não sei o que mais. Comendo com a farofa. Comendo, exato, com farofa, andando de motocicleta, brincando, não sei o que mais. PF. Exato. Assinando de bique. Assinando de bique, ele estava querendo dizer, e ele mostrou isso, mostrou que o quê? Que ele não fazia parte daquela elite que foi pervertida anteriormente. Pervertida, que estou dizendo, da imagem. Aí o que acontece? Entra o crédito. Aí a pessoa dá crédito aqui, ó, esse camarada está disposto, ele faz parte dali, ele usa um relógio simples, ele não sabe disso, ele não sabe daquilo outro, ou seja, entra no crédito e a pessoa encontra representatividade. Eles utilizam argumentos como slogans que saciam esse apetite primeiro, um apetite primeiro, sem provocar reflexões. Ó, nossa justiça está horrível, por isso que bandido bom é bandido morto. A pessoa, pô, é isso mesmo, a pessoa vive numa crise de segurança pública, e o camarada fala isso, pô, é isso mesmo, pronto, e acabou. Não, e por aí vai, com outros slogans, no sentido de quê? Que a pessoa, sem raciocinar sobre aquilo, ela concorda de imediato, é levada, né, por um levante outro de notícias, aí é que entram as fake news, né? Que deixa sempre a pessoa com medo, preocupada. Seriam as ovelhas do nosso escândalos. Aí fica sendo o tempo inteiro bombardeada por uma máquina, né, que aí é que entra o lance da produção de fake news, entra essa produção de mentiras, misturadas com poucas verdades, né, e deixa a pessoa com descrédito total. Olha, tá vendo? Isso daqui tá errado, fulano roubou isso, fulano fez aquilo, mesmo que seja um absurdo, mesmo que seja uma verdadeira mentira, mas a antipatia foi criada. Então é dessa maneira que a periferia chega nesse ponto, que a gente fala da periferia, são das pessoas que não estão dentro ali do sistema, tal, né, que foram excluídas de muitos processos, né, aí vão abraçar uma pessoa que no final das contas conspira contra ela, né, contra ela mesmo, inclusive acabando com as suas leis trabalhistas. Existe um fenômeno interessante em que a pessoa se sente cidadã naquele processo. A partir do momento em que ele puxa você e fala, olha, eles, ele fala, eles ali, e você tem a ideia de que você está participando daquilo, né? E você aposta que aquela pessoa vai destruir aquela estrutura para construir outra melhor. Então, quando ele fala, por exemplo, desse lance das leis, não é porque ele quer o pior para ele, né? É porque ele acredita que aquele modelo não está certo, porque é divulgado isso, ele acredita que aquele modelo é ruim para ele, para o todo, né? Para ele, para o todo, e no final das contas ele aposta naquilo porque ele pensa, ou ele julga, que o outro vai apresentar algo melhor e não vai. Absolutamente não vai. Então, a coisa é muito séria, sabe? O que nós vivemos é um momento muito delicado, muito sério. Eu me lembrei aqui do que acontecia no livro, de sempre ter aquele porco da conciliação, que agora me fugiu o nome dele, o cara que ia sempre... Era o narrador, ele ia sempre fazer, ele narrar, ele que fazia o discurso. Ele ia lá conversar no pé de ouvido, não é assim, o nosso líder é gente boa, ele quer o nosso bem e tal. E quando você estava falando, eu fiquei pensando da ação disso no coletivo, sabe? Do quanto isso, veja, a gente está falando de um livro, de uma ficção, de uma coisa que não é real, né? Ela não é real, porque uma fábula não pode ser real, porque os animais não falam, né? Mas nós falamos e estamos falando através desses animais que ele retrata nessa obra. Então, como isso se dá, essa relação se dá no sentido de trazer, por exemplo, aquilo que ele sempre lembrava, pior era,
né, como um mantra, você quer voltar ao que era, e ao mesmo tempo trabalhar para que as pessoas esqueçam como era. Há todo um trabalho para que os animais esqueçam como era, eles mudam toda a história sobre Bola de Neve, eles criam uma estrutura que a gente vai entrar nesse desfecho para a gente caminhar para o encerramento da nossa discussão de hoje, mas eles criam uma ideia cívica, patriótica, eles criam uma bandeira, eles criam um hino, né? Eles fazem com que haja reuniões no pátio, né? Sempre para poder cantar aquela canção que falava de liberdade, e no futuro essa canção é trocada por um poema que exalta, né? Exalta o nosso líder e que esquece essa coisa de nós todos. E as 7 regras são modificadas constantemente. Exato. Até elas não terem mais sentido nenhum, porque era uma coisa que era feita de forma consciente. No debate dele com os humanos, no finalzinho, a gente percebe que não era uma coisa aleatória, tudo tinha sentido. Então não dá para a gente achar que essas ações são ações aleatórias. É muita ingenuidade a gente achar que tudo isso que é feito de forma aleatória. Então, a abordagem cívica, patriótica e religiosa é usada, nesse caso, como uma ferramenta de produção de poder, e além de ser uma ferramenta de produção de poder, ela é usada também como uma ferramenta para acalmar, docilizar aqueles corpos. São perguntas terríveis, né? Mas vamos lá, né? Nós estamos aqui para, né, um podcast que realmente abre espaço para debates assim sinceros, né? Bom, você falou bastante coisa. Se eu falhar alguma coisinha, você me alerta sobre tal lance. Primeiro ponto, pessoal, você que está nos assistindo, é pensar o seguinte: olha, mas esse modelo que o Orwell falou foi da Segunda Guerra Mundial, né? Hoje nós temos uma estrutura diferente, né? Hoje nós temos que pensar pós-verdade. Hoje, olha, se você investigar as coisinhas diferentes, você vai ver que os problemas humanos sempre foram humanos, né? Sempre foram humanos. E o ser humano, ao contrário do que muitos dizem, ele possui limites. Então, todas essas formas de poder, de governo, de controle, eles não se diferenciam muito nos seus fundamentos. Quando nós falamos de totalitarismo, de autoritarismo, de ditadura, nós não fiquem pensando, ou não fiquemos pensando que seja uma coisa nova. Isso é milenar. Como assim milenar? Nós temos instituições que são milenares, a instituição que é milenar e que utiliza desses mesmos recursos para os seus fins. Não estamos aqui criticando os fins dela, porque são fins bem específicos. Tanto que são chamados, por exemplo, de funcionário público especial, que são as Forças Armadas. Para quem já passou dentro do quartel, você vai ver exatamente isso. Você vai entrar, você vai ver frases, né, de efeito, os fracos ficaram pelo caminho, só os fortes conseguiram. Você vai ter uma utilização de símbolos, você vai ter as músicas que inflamam, arrepiam, fazem aquela garotada nova, né, que está chegando ali, chorar com a domesticação dos seus corpos, alinhados em movimentos perfeitos, um com o outro, com uma autoridade que tem um símbolo, que não é chamado pelo nome, que você, quando ele passa, você tem que se levantar, e com sistemas de punição dos mais severos, né, que se você não se levantar, você é preso. E por aí vai. Ou seja, quando nós vemos esses sistemas políticos utilizando essas coisas que as pessoas julgam ser absurdos, isso está do nosso lado, dentro de um processo de formação, porque tem os seus fins, que são os quartéis. E você tem, do outro lado, né, instituições religiosas que não somente instituem ali também uma hierarquização, né, de poderes, né, de autoridades, mas que utilizam de um determinado dogmatismo que afeta um tanto a razão. Por exemplo, quem vai estudar filosofia e vai buscar lá o existencialismo, vai encontrar nos seus fundamentos a figura de Kierkegaard, né, que ele, como religioso ele era, né, ele tenta discordar com Hegel, e para discordar com Hegel, que era um monstro, muita gente critica Hegel, fala que ele errou nisso, errou naquilo, mas
ele construiu um verdadeiro edifício do qual todo mundo aí constrói os seus parâmetros filosóficos. Aí ele chega, ele apela ao que é o dogmatismo. Então ele apela à pecaminosidade desde da criação de Adão, ele apela ao desafio de Abraão, que quando nós pensamos nisso criticamente, isso daí é um fator da fé. É uma coisa puramente da fé, não tem nada a ver com a nossa razão, foge à crítica, foge à razão, você tem que crer naquilo. E isso é utilizado dentro de um sistema como, por exemplo, foi utilizado lá na Revolução dos Bichos, né, o Corvo sempre falando sobre aquilo, né, foi utilizado pela satanização, né, pela demonização da figura do Bola de Neve, né, é utilizado dentro do bolsonarismo, onde você tem os principais pontos de campanhas dentro de igrejas, né? Mas você está falando, se não fosse, não falaria. Mas o problema é que né? Se está sendo sempre feita campanha lá dentro, por que a gente não pode falar que as campanhas em favor dos políticos do bolsonarismo, né? Que é um fenômeno político perverso, né? Acontece dentro das igrejas. Então, nós temos exatamente essas figuras que nós vimos no livro, né, sendo representadas ali, tendo o seu reflexo aqui na atualidade. E é importante que a gente veja que, embora seja uma fábula, né, o bicho não fala, né? O bicho não fala, e de fato o bicho não fala, né? É porque ele não está falando do bicho. Entendeu? Ele não está falando do bicho. Eu, com certeza, eu esqueci alguma coisa da sua pergunta. Se você puder... eu acho que você, né, contemplou o que a gente estava discutindo, porque eu fico pensando nessa coisa da produção da ferramenta de poder e dos recursos que são utilizados para a produção dessa ferramenta de poder. Então, essa ferramenta de poder, ela é criada quando quando se institui uma bandeira, quando se institui um hino, você começa a criar o que nas Forças Armadas a gente chama de adestramento, período de adestramento militar. E a gente passa por aquele período de adestramento. O período de adestramento é uma busca por unidade para que as pessoas tenham reflexos de pensamento que sejam iguais e que respondam a ordens de comando, porque é assim que chama, de forma igual. Então, quando o cara diz direita, vou ver, você precisa obedecer. Se for na corneta, você tem que esperar o pi, né, para poder você virar. Então, há um processo de adestramento. Eu queria ampliar, e você trouxe isso, poder ampliar essa noção da produção desse adestramento para a vida social a partir dessa estrutura totalitária. Porque você aí adestra segundo a utilização do outro dentro dessa engenhosa máquina de poder que você cria. Então, o outro tem uma função específica, senão as engrenagens não circulam. E dessa maneira é o capitalismo, dessa maneira é o totalitarismo, dessa maneira é o bolsonarismo. Eles precisam que cada um tenha um papel e desempenhe esse papel. O papel de um determinado grupo de pessoas é segui-los cegamente, é não questionar o que está sendo dito. Por isso Sansão dizia, né, não, se o camarada Napoleão disse, é porque tá certo. Tá certo. E em algum momento ele questiona, não, mas eu lutei ao lado de Bola de Neve e vi o quanto ele era honrado, mas se o camarada Napoleão falou, ele tá certo. Então, a ideia a gente caminhando para o final, infelizmente, porque o relógio nos mostra que o tempo está chegando, né? Mas a gente denota essa relação nos nossos dias. Então, sem essa produção de adestramento, não há bolsonarismo, não há totalitarismo e não há nenhum tipo de autocracia. As pessoas precisam seguir e elas não devem ser educadas a questionar. Por isso, não investir em educação é coisa boa. Se você fizer uma análise muito fina do que foi a educação no governo Bolsonaro, a gente entende exatamente do que a gente está falando aqui. Não é legal produzir pessoas que pensam, pessoas que produzem senso crítico, né? Essa é a ideia. Gente, esse é o Nós Pode, e a gente está caminhando para o encerramento do nosso bate-papo de hoje. Eu queria te perguntar o nosso encontro em uma única frase. Uma única frase, né? Isso. Uma única frase. É o nosso encontro em uma única frase.
Eu vou falar numa palavra só. Uma palavra Ok. só. Educação. Pronto. Suas considerações finais. Bom, as considerações finais serão sobre o problema dessa palavra, né? Porque o que nós vemos hoje em dia nós estamos sendo acumulando bastante informações, né? Eu conheço várias pessoas que julgam deter um determinado saber simplesmente porque leu a orelha de um livro ou porque consultou o conceito no Google e assim por diante. Chegou um momento, nós estamos vivendo um momento muito crítico em que não importa apenas você deter conhecimento, mas é você saber elaborar, ter condições de elaborar conhecimento, elaborar críticas. Esse exercício da razão, esse exercício da crítica, que a gente inicia isso daí por meio da educação, é que eu acho que está pegando bastante. Porque, por exemplo, quando nós vemos determinados movimentos, obviamente com toda boa vontade contra esse avanço do bolsonarismo, esse avanço do autoritarismo, um retorno a uma ditadura aqui no nosso país, nós vemos as pessoas utilizando a estratégia de ocupar espaços. Nós precisamos ocupar aquele espaço para que as nossas ideias tenham eco e participação política. Mas eles estão preparados para isso. O grande problema, se me permite só 30 segundinhos, o grande problema é que nós lemos esse livro, a esquerda leu esse livro, mas a extrema-direita aplica esse livro. Esse é o grande problema. Eles não somente sabem aquilo que nós sabemos, mas como eles têm a audácia de aplicar aquilo. Eles são muito bem assessorados. Tem gente que está sendo muito bem paga para assessorar essas pessoas e orientá-los com todo esse arcabouço histórico, filosófico, político, que nós detemos e utilizamos muitas vezes somente como mola de crítica, né? Mas eles não, eles pegaram esse conhecimento e fizeram estratégias e aplicaram. Eu acho que cabe a nós, nesse sentido, como, por exemplo, você está fazendo aqui, o quê? Elaborar uma estratégia e aplicar uma ideia antídoto a essa ideia perversa. Eu sinto falta disso. Eu percebo na luta política espaços, luta por espaços, debates, denúncias. Se precisa, não pode faltar. Mas a elaboração de uma estratégia que venha a servir de antídoto a isso, aí é que às vezes sente falta. Por isso eu parabenizo a você, a sua equipe, por esse espaço, agradeço por ter dado essa oportunidade de eu falar, acho que eu falei mais do que devia, né? Mais do que eu devia, mas é um exemplo a ser seguido. Gente, a gente se despede de hoje pedindo para que você se inscreva em nosso canal do YouTube, né? Siga-nos no Spotify e também no Instagram. Lembro a você que o nosso Instagram é @nospod.podcast. Peço para que você faça isso, porque toda quinta-feira tem episódio novo, simultaneamente, tanto no canal do YouTube como no Spotify, simultaneamente, toda quinta às 20 horas. Então vai lá, aperta o sininho, compartilha, divulga, né, divulga aí o nosso conteúdo para que outras pessoas tenham acesso. E o nosso podcast das discussões sociais tem a assessoria, né, e tem a produção do nosso querido Ian Luca. Nós nos despedimos de vocês nesse momento e aguardamos vocês no nosso próximo encontro.